Olá, professores, olá, professoras, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Papo de Professor de 2015. Eu sou Beatriz Bertoglio, eu sou a moderadora do grupo Pronatec Empreendedor Sala de Professores e também coordeno os eventos que acontecem aqui no Papo de Professor. E o Papo de Professor começou ainda em 2014 como uma estratégia de capacitação continuada dos professores que foram capacitados na disciplina de empreendedorismo, sempre com temas ligados aos conteúdos dos seus módulos. E nesse ano a gente quer continuar com essa estratégia para oportunizar a você ampliar seus conhecimentos sobre os assuntos, conteúdos que são debatidos em sala de aula com seus estudantes relacionados aos módulos da disciplina. E nesse nosso primeiro evento do ano, nós vamos conversar sobre as gerações no mundo do trabalho, com a nossa convidada especial, Marcela Souto. Seja muito bem-vinda, Marcela. É um enorme prazer tê-la conosco. Olá, Bia e professores. É com muita satisfação que eu vou estar com vocês aqui essa semana no Papo de Professor. E o nosso tema vai ser as gerações no mundo do trabalho. Esse tema é um tema muito instigante, muito interessante, porque nós vivemos cotidianamente lidando com pessoas de várias idades. Na família, na igreja, na escola, na empresa, quer dizer, para onde a gente vai, a gente está o tempo inteiro lidando com pessoas de idades e de hábitos muito diferentes. E por que isso acontece? Quer dizer, cada geração, cada grupo de pessoas, elas trazem consigo o que a gente chama de marcas do seu tempo. E essas marcas, elas são definidas muitas vezes por questões sociais, econômicas, culturais, e elas vão variando, elas vão se diferenciando ao longo da passagem dos anos, né? E também essas marcas do tempo que a gente já percebe visualmente nas relações, elas apresentam também em cada uma das pessoas hábitos, comportamentos e formas de estar no mundo bastante diferenciadas. Mas todas elas trazem em si o compromisso e o comprometimento com o mundo do trabalho. E as características e comportamentos vão variar, como a gente falou. Sobre esse assunto a gente vai estar conversando essa semana no Papo de Professor e eu gostaria de convidá-los a estar comigo e com a Bia, né, fazendo suas perguntas e fazendo as suas intervenções. Sejam muito bem-vindos nesse nosso produtivo debate da semana. Estamos muito felizes com a sua presença aqui conosco, Marcela. Seja muito bem-vinda novamente. Marcela é pedagoga, é doutora em educação pela Universidade de Brasília e também possui 15 anos de experiência em coordenação de projetos educacionais desenvolvidos em escolas da rede pública, federal, estadual, municipal e também de instituições de ensino superior, tanto pública quanto privada, sempre projetos voltados à comunidade escolar e acadêmica. E desde 2013, a Marcela coordena nacionalmente o Pronatec Empreendedor dentro do SEBRAE por meio da unidade de capacitação empresarial. Bom, e para esquentar o nosso papo, eu quero fazer a primeira pergunta para a nossa convidada. Marcela, é muito comum no ambiente dos cursos do Pronatec termos pessoas das mais variadas faixas etárias, portanto, das diferentes gerações, né? Cada um com seus valores, com suas competências, com a sua história de vida, enfim. Como lidar com tanta diversidade em sala de aula, aproveitando que cada geração tende melhor ou tende a contribuir nessa construção coletiva do aprendizado, sem tolher, sem rotular as pessoas? Bia, você fez uma pergunta bastante interessante, quer dizer, como é que o professor, num ambiente de sala de aula do Pronatec, que está ali com jovens adultos e muitas vezes idosos, como é que o professor vai lidar com tanta diversidade geracional, né, com tantos valores, tantas competências, tantas experiências diferentes, sem diferenciar, sem tolher, né, sem rotular os seus alunos. Primeiramente, assim, o professor que trabalha no curso Pronatec, ele é um professor que com certeza tem bastante consciência dessa diferença e dessa diversidade encontrada em sala de aula. E o importante é ajudar cada um dos alunos e cada um, né, dos que se colocam ali com a sua experiência a passar para o outro, a colocar no grupo o que ele tiver de melhor. E o professor, ele vai com a sua habilidade de condução do grupo, fazendo com que essas experiências sejam integradas, que elas possam acontecer de forma solidária e cooperativa. Quer dizer, o que o menino mais jovem tem, que ele traz às vezes uma grande habilidade na tecnologia,
pode ser somada a uma habilidade de uma pessoa um pouco mais velha, que tem uma habilidade maior de planejamento, né, de percepção de mundo, de contextualização de questões. Então, essas habilidades, essas experiências, elas podem ser somadas e se constituir, se construir um bonito conhecimento dentro de sala do Pronatec. E é natural também, né, Marcela, que diante de tanta diferença de pensamento, de experiência de vida, de comportamento, existam conflitos, né, especialmente de ideias, de posições, de opiniões. E qual é, na sua opinião, o melhor caminho que o professor deve seguir para lidar com o conflito entre as gerações em sala de aula? Pois é, Bia, como é que a gente lida com tanta diferença de pensamento e de comportamento, né? Podendo conduzir da melhor forma possível situações de conflito. Eles nunca são confortáveis, mas eles ajudam o professor e ajudam o estudante a investigar, a aprofundar, a se questionar, né? E na verdade, como é que a gente faz então para levar o conflito de forma produtiva? Primeira coisa, o professor que se coloca numa sala de aula com essa diversidade, ele com certeza ele consegue entender as mudanças da passagem das gerações. Quer dizer, uma geração para outra, antigamente, quer dizer, elas eram constituídas de períodos de até 25 anos. Com os avanços tecnológicos, meios de comunicação, de informação, esse espaço da geração de 25 anos ele foi encurtado. Hoje a gente tem uma geração seguida da outra, às vezes em períodos de até 10 anos. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais gente de idades diferentes dentro das salas de aula, dentro dos ambientes de convívio, né? E aí o professor, ele entendendo essas questões, ele vai entender também um pouco de cada uma das características. A gente tem gerações hoje que a gente conhece como os chamados baby boomers, que são gerações dos nascidos entre 1945 a 1964, são pessoas que hoje estão girando entre 51 e 69 anos, que eles tinham características muito específicas, né, muito peculiares, que eram a questão de muito compromisso, aquela frase que a gente conhece, que fala assim, eram os que vestiam a camisa, que às vezes passavam 20, 30, 40 anos numa mesma empresa, né, que se caracterizavam eles eram quase que uma parte, né, eram quase que um pedaço daquela empresa para que eles trabalhavam, né? O mundo era o mundo do trabalho, o mundo era o seu trabalho. Essa geração ela já é diferente de uma outra geração, que é a geração que a gente conhece como geração X, que já é uma geração de transição, que ela são dos nascidos entre 1965 e 1979. Essas pessoas estão com entre 40 a 59 anos, a 50 anos, e elas se encontram no mundo do trabalho. Já essas pessoas um pouco mais jovens, que a gente caracteriza como geração X, são pessoas que não têm mais no trabalho, vamos dizer assim, sua única fonte de satisfação. Elas já começaram, elas já aprenderam a dividir um pouco melhor o que é o seu espaço do trabalho e o que é a sua vida pessoal, que a satisfação pode vir dos dois campos. A gente tem uma terceira geração que é chamada de geração Y, que já são dos nascidos a partir de 1980 até meados de 1995, são pessoas com idades variando entre 23 a 36 anos, que são os que a gente caracteriza como os nascidos dentro da tecnologia. Eles não passaram por transição tecnológica. Então são pessoas com muita agilidade, muita ansiedade, né, com desejos de concretização de sonhos, sem a experiência e a perspectiva de maturidade de carreira, de maturidade profissional. E aí a gente tem que pensar que o professor tem que entender essas características pessoais e geracionais para fazer de melhor forma possível a condução desse conflito. O professor que entende, que compreende essas diferenças, ele vai conseguir conciliar essas diferenças e chegar num consenso dentro de sala. Isso vai favorecer o conhecimento das diferenças, vai favorecer a construção de um ambiente de conhecimento dentro de sala que é melhor, né, é muito mais ambientalmente saudável para todos os que estão ali naquele lugar. Obrigada, Marcela. Você já nos deu uma palhinha de como é interessante esse tema para todos nós, professores. E agora eu quero conversar com você, professor, com você, professora.
Qual é a sua curiosidade sobre esse tema? O que você gostaria de perguntar para a Marcela sobre as diferenças entre as gerações? Venha participar conosco. Entre no nosso site, envie sua pergunta, então vote em perguntas de colegas que você gostaria que fossem respondidas, que ao longo da semana a Marcela irá responder as perguntas mais votadas do dia por meio de vídeos diários. Não perca essa oportunidade. Eu e Marcela estamos esperando por você. Participe!